Olá, boa tarde a todos, como vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem, obviamente dentro do possível, né? Diante da nossa situação atual. É muito difícil a gente manter um certo nível de bem, então, bom, desejo a todos uma ótima tarde. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês. Aliás, talvez esse papo ele se estenda por alguns minutos, mas eu quero falar com vocês sobre uma situação jurídica muito importante, que é a vedação à entrada em domicílio sem autorização expressa do morador. Por que eu trago esse assunto hoje para vocês? Nós temos algumas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça quanto a essa questão da vedação da entrada em domicílio e a questão da política de drogas. Nós temos inúmeras decisões já aduzindo quanto à inviolabilidade do domicílio e, em paralelo a isso, nós temos aquela política de drogas, aquele combate à questão das drogas no Brasil sobre qualquer custo, a qualquer preço e muitas das vezes passando por cima de alguns direitos fundamentais. E hoje, especificamente, eu irei trazer para vocês um panorama sobre essas questões para que fique um pouco claro quanto nós colocamos numa balança imaginária essa questão do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e essa questão da política de drogas. Em que pese a gente faça essa análise inicial, é preciso frisar que a inviolabilidade domiciliar ela é um direito fundamental. Então, obviamente, ela já começa muito acima de qualquer política de drogas, já que não se pode a qualquer custo querer realizar prisões sem que elas sejam respaldadas em critérios jurídicos. Então a gente precisa inicialmente frisar essa questão. Eu quero destacar para vocês inicialmente que a Constituição Federal, no seu inciso 11 do artigo 5º, ela aduz quanto à inviolabilidade domiciliar, correto? Este domicílio é, portanto, inviolável. Nela, um sujeito não pode adentrar sem o consentimento do morador. Então, nesse início, a gente pode concluir que trata-se de um direito fundamental que faz parte do Estado Democrático de Direito. Tem exceções? Tem exceções. No próprio artigo 5º, nós já observamos algumas exceções. Então, em tese, nós temos que o domicílio ele é inviolável, salvo, ou seja, ele será, portanto, violável se há uma situação de flagrante delito, uma situação de desastre, uma situação de prestação de socorro ou o cumprimento do mandado judicial durante o dia, certo? E o que é importante para nós aqui nesse vídeo, nesse assunto de hoje? Justamente a questão da situação flagrancial, ou seja, o flagrante delito. Nós sabemos, se não é de conhecimento de todos, mas da grande maioria dos juristas, que o crime de tráfico de drogas ele é um crime permanente. Portanto, a todo momento, o sujeito que está praticando o crime de tráfico de drogas, ele está a todo momento em situação flagrancial. Se nós observarmos o artigo 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, nós vamos observar que nela tem inúmeros verbos. Guardar, portar, trazer consigo, inúmeros verbos. E dentre esses verbos, tem-se o crime permanente, ou seja, a todo momento o sujeito ele traz consigo, ele guarda, já pratica
este fato típico. De forma resumida, tá, gente? Para que fique bem claro. Então, uma tese que se firmou durante muito tempo, principalmente na legislação brasileira, uma situação que ainda é visível nas primeiras instâncias, né, nas comarcas ainda, é que o fato do sujeito trazer consigo uma quantidade de droga, seja ela pequena, grande, mas o fato dele estar em contato, seja na sua residência, principalmente nesse caso, né, o tema desse vídeo é a questão da residência, já configuraria a hipótese de flagrante e já configuraria um justo motivo para que se adentre aquela residência sem, evidentemente, um mandado judicial. Essa é uma tese que se perdurou durante anos e ainda é possível, né, ainda é visível em algumas comarcas, algumas cidades pequenas, né, de primeira instância. Portanto, o que se tem nas últimas decisões nos tribunais superiores, que nós não devemos, em tese, uma tese, vamos dizer assim, geral, né, com base em todas as decisões, que nós não devemos colocar esse direito fundamental da inviolabilidade do domicílio como algo abaixo da política de drogas. E a política de drogas estar acima desse direito fundamental, logo permitindo diversas situações que não se enquadram nos moldes jurídicos e diversas inviolabilidades domiciliares, sem evidentemente um mandado judicial, sem evidentemente uma situação flagrancial com fundadas razões, sem evidentemente se pautar em critérios jurídicos. Então, não é por si só o flagrante na questão de drogas, não é por ele ser um crime permanente que permite todo o ingresso na residência do indivíduo, certo? Existe, então, devemos ter dentro dessa questão o que nós chamamos de fundadas razões, certo? Nós podemos ter aqui, nessa questão das fundadas razões, alguma situação que cause alguma medida urgente, correto? Alguma medida emergencial, alguma medida que enseja evidentemente algum perigo naquela residência. Tais pontuações ensejariam, portanto, uma situação de eventual fundada razão para que se adentre a residência de algum determinado indivíduo, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês um HC, parte do HC 598.051 do STJ do ministro Rogério Schietti da Cruz, certo? O que eu quero falar? Que dentre as restrições para a questão do domicílio está a autorização do morador, que se trata, né, de um direito fundamental, como a gente falou. A sua autorização para o ingresso na residência, portanto, ela deve ser clara, expressa e consentida para que o agente de segurança pública adentre a sua residência. Então, não pode este direito fundamental ser mitigado por uma situação flagrancial que, segundo o ministro Rogério Schietti da Cruz, nesse HC que eu mencionei para vocês, o 598.051, não se reveste de urgência e comprovação por motivos concretos. Certo? Então, um ponto importante que o ministro falou foi o seguinte: olha o que ele diz. Se o próprio juiz só pode determinar uma busca e apreensão em decisão fundamentada, não seria razoável permitir que um servidor da segurança pública tivesse total discricionariedade para, a partir de uma avaliação subjetiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém.
Veja o quão importante é essa menção do ministro Rogério Schietti. Ponto a ponto, tá, gente? Olha o que ele falou. Se o juiz só pode determinar uma busca e apreensão em decisão fundamentada, significa o seguinte: para que haja uma busca e apreensão no domicílio de alguém, somente se procederá com uma decisão fundamentada em requisitos jurídicos, certo? Pautada na lei, não na arbitrariedade, para que se adentre e realize uma busca e apreensão. Nesse caso, não pode, portanto, por uma arbitrariedade dos agentes de segurança pública, ainda que revestidos na sua função, entrar na casa de um indivíduo sem, evidentemente, um mandado judicial ou, nessa situação de flagrante, sem aquele caráter de urgência. Aquilo que eu já falei para vocês, sem o revestimento de urgência ou sem comprovação de motivos concretos. Entenda por motivos concretos algumas decisões que eu vou falar logo à frente, que entendem por ser lícitas, né, a entrada na residência. Mas o que eu quero que se fixe aqui, que não se pode, por uma arbitrariedade, uma mera vontade daquele agente de segurança pública, o adentro na residência do morador sem a sua comprovação, sem a sua forma clara e expressa de que nela pode se adentrar, certo? Inclusive, essa questão da inviolabilidade domiciliar é tão importante nós falarmos desse direito fundamental que ele não só está pautado como um direito fundamental na Constituição Federal. É possível, em normas internacionais, a gente ver menções quanto a essa questão. Nós podemos também ver essa questão, né, que ele decorre, aliás, né, essa inviolabilidade do domicílio, decorre do direito internacional. Nós podemos ver, por exemplo, o artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, o artigo 11.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, Pacto de São José da Costa Rica, e dentre outros que destacam essa questão da inviolabilidade do domicílio, correto? Então veja que não evidentemente, qualquer ponto, por assim dizer. Trata-se, né, de um direito fundamental que não pode ser mitigado, colocado em segundo plano ou colocado em forma paralela com a política de drogas. A política de drogas, nós temos inúmeras críticas, mas um dos pontos principais é que ela não pode ultrapassar os limites legais, os limites constitucionais, para que haja toda e qualquer apreensão, para que haja toda e qualquer violabilidade domiciliar, para que se busque, evidentemente, qualquer tipo de droga, certo? Então, continuando aqui esse nosso ponto, essa nossa conversa, que já dura alguns minutos já, nós temos, então, uma norma jurídica sólida quanto a essa questão da inviolabilidade do domicílio, certo? Portanto, ainda que o pensamento jurisprudencial, por assim dizer, e hoje, né, alguns julgados de primeira instância, em algumas comarcas, tende a trazer que as situações como a natureza permanente nos crimes de tráfico de ilícito de entorpecentes embasem a entrada domiciliar, fundando-se apenas, né, nessa questão de flagrante delito, sem, por óbvio, alguma medida de urgência, sem alguma visualização de que aquele ato está ali sendo concretizado de fato, ou, importantíssimo hoje, sem o consentimento do morador, ou mandado judicial, as decisões recentes das Cortes Superiores, principalmente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tendem a reformular essa posição, tendem a ir contrário a essas questões. Antes de eu continuar, é importante que a gente visualize que essas pautas de que a política de drogas tem que ser constante a todo custo, ultrapassando os limites legais, ela é muito
muito, vamos dizer assim, saborosa para as pessoas em geral. É muito legal, entre aspas, falar que deve ser apreendido, deve-se entrar na residência, até que se fira algum direito próprio, né? Evidentemente. O que eu quero dizer? Imagina que há uma denunciação anônima de que na residência de fulano conhecido há uma prática de tráfico de ilícito, mesmo que aquele indivíduo não seja envolvido no crime. Veja que permite, quando se há o adentro dos agentes do Estado naquela residência, veja que se permite muitas vezes aquela situação de forjar, se permite uma situação ilegal, se permite uma plantar alguma prova, ou outra pessoa vir lá e plantar. Então, abre-se espaços para algum abuso, muitos abusos, aliás, né, algum autoritarismo. Então, veja que essas decisões, né, elas tendem a nadar contra a maré e, de fato, bastante importante para nós juristas. Então, as cortes superiores tendem a reformular essa posição e trazem mais solidez quanto à autorização do morador daquela residência. Ou seja, havendo um ingresso policial na residência, este deverá ser feito com consentimento expresso e voluntário do morador, devendo ser autorizado por gravação audiovisual ou gravação sonora. Essa questão é bem importante, porque como que se produz que aquele consentimento foi claro e expresso? Né? Pode-se ter aquela situação em que os policiais falaram que foi claro, expresso, que houve consentimento, mas nos depoimentos durante o processo vislumbrou-se que não houve o consentimento. Ficaria então a palavra de um contra o outro. E para resguardar tanto os agentes de segurança do Estado quanto o morador daquela residência, essa figura do consentimento claro e expresso pode ser gravada por meio audiovisual ou sonora. Correto? Essa é uma questão importante que está dentro ainda dessa questão da política de drogas, porque veja, se não há uma situação de flagrante, nós vemos que o flagrante ele deve ter com ele não só a situação de flagrante, mas fundadas razões. Se não há evidentemente o flagrante, as outras formas de ingresso, elas também não podem ocorrer por si só. Essa questão do consentimento do morador, né, ela não pode ocorrer de forma simples, certo? Não pode ser somente uma palavra do policial constante nos autos que ele autorizou, quando na verdade o depoimento do rapaz disse que não autorizou. Ela deve ser clara e expressa. Esse é o entendimento das cortes superiores, principalmente do STJ. Então, continuando aqui, é importante a gente destacar, além daquele outro julgado que eu mencionei para vocês, um outro julgado, só que não do STJ, mas sim do STF, que foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E é importante a gente já destacar, né, desse julgado do ministro Gilmar Mendes, é o número 603616, tá certo? De 2015. Essa tese de repercussão geral, no sentido de que somente será lícita a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões. É aquilo que nós já falamos. Ou seja, não basta, para tanto, meros indícios ou suspeitas, somente se embasando na natureza permanente do delito. A exemplo, tráfico ilícito de entorpecentes. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos, então, as últimas decisões do STJ pautando-se nessa questão também, quanto à situação de flagrante e a questão de política de drogas. Mas nós já tivemos, anteriormente, essa questão de repercussão, essa tese de repercussão geral, proferida pelo ministro Gilmar Mendes, né, ele foi o relator, e que já salientava quanto a essas fundadas razões. Veja que não basta para a caracterização de um ingresso na residência de um indivíduo a simples hipótese de um flagrante.
embora seja crime permanente e traga com ele a todo momento a situação flagrancial, este argumento por si só não é capaz de dar um ensejo de violação ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, presente no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Porque não basta ser só estar em flagrante, deve haver fundadas razões. O termo fundadas razões decorre do artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E sobre ele, a gente pode destacar as hipóteses de fundadas razões que autorizariam o ingresso na residência do indivíduo. Nós temos, por exemplo, gritos de socorro, fumaça, fogueira, uma fumaça forte, densa, sabe? Fedorenta, ruídos, barulhos estranhos, por exemplo, esses ruídos podem ser de barulhos de copos frequentemente quebrados, pratos, vidros. Então, essas situações evidenciam alguma situação, dão ensejo, evidentemente, à palavra, ao termo fundadas razões. Correto? Nesse ponto, então, esses elementos, eles devem evidenciar algum tipo de alguma fundada razão para que haja o ingresso na casa daquele averiguado. Porque pensem comigo, ainda que haja uma situação flagrancial, mas não haja a fundada razão para o ingresso na residência daquele indivíduo, aquele agente que fez esse ato, embora na prática é muito difícil em primeira instância se vislumbrar essas questões, porque às vezes o processo ele é atropelado nas primeiras instâncias, não é que se passa despercebido, mas muitas vezes o juiz não considera essa questão. Aqueles agentes que fizeram isso sem, evidentemente, um respaldo jurídico, eles podem responder, podem sofrer uma responsabilidade civil, criminal e administrativa. Principalmente hoje que nós temos a lei, nós já tínhamos, mas teve a reforma da lei de abuso de autoridade, com certeza, provavelmente as medidas serão tomadas caso ele ultrapasse os ditames legais, correto? Um panorama geral para vocês. Essa questão, esses apontamentos que eu trago aqui para vocês, importante, porque, como já dito, eles respaldam tanto o direito fundamental do indivíduo sobre a inviolabilidade de seu domicílio, quanto aos agentes estatais, muitas das vezes, grande maioria, policiais militares, mas a gente pode colocar aqui exército quando há alguma operação em morro, alguma decretação de um estado de exceção, força nacional, a gente pode colocar esse. E, além disso, além de trazer um respaldo para os agentes e para o indivíduo, traz uma carga sólida de provas para o processo. Se a gente tem evidências de que há o consentimento expresso, se a gente tem evidências de que há a situação flagrancial com fundadas razões para o ingresso na residência, se nós temos a situação correta disponível dentro do arcabouço processual, evidentemente que nós temos um processo mais sólido, mais forte, correto? Sem que haja, portanto, alguma arbitrariedade. Nessa questão agora específica de tráfico de entorpecentes, já que a gente está falando de inviolabilidade domiciliar, essa questão, meras suspeitas, suspeitas vazias, denúncias anônimas, fama de traficante e essas questões afins, apelidos ligados a traficantes, embora a pessoa não seja, não são argumentos sólidos, fortes, de que há drogas no local ou de que o indivíduo ali pertence ao tráfico. Além de não constituírem fortes, elementos fortes que embasem a entrada domiciliar. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, às vezes,
apelidos de pessoas que estejam ligados à situação da narcotraficância, do tráfico ilícito de entorpecentes, também ser apelidos de pessoas comuns. Nós temos muitos apelidos, diversos apelidos no Brasil, então pode ocorrer, evidentemente, um ou outro ter algum tipo de apelido igual a de um traficante, por exemplo, seja ele de grande ou de pequeno porte. E nesse sentido, esse apelido por si só, essa fama, as meras suspeitas, aquelas suspeitas que não são evidentemente básicas, por exemplo, um sujeito anda com uma roupa sempre rasgada ou anda sujo, essas situações em si não dão ensejo, não são argumentos sólidos para que se constitua que embase juridicamente a entrada no domicílio. Portanto, colocando o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar abaixo, não evidencia isso, portanto. Então veja que não é um argumento sólido, forte, capaz de ensejar quanto a essa questão de tráfico ilícito de entorpecentes, uma adentrada naquela residência, ou concluir que aquele indivíduo realmente pertence ao tráfico. Até porque essa visão de que se a gente pauta com base nessas meras suspeitas, nós estamos fazendo uma seleção. Isso vai ser melhor explicado na questão da criminologia, não vai ser evidentemente nesse vídeo, mas só para se ter uma noção, quando nós fazemos essa questão de apontar aquele sujeito como um possível criminoso, a gente está selecionando ele, etiquetando ele como criminoso e talvez, muito evidentemente, ele não seja, e é mais um preconceito padrão na sociedade. A sociedade é muito preconceituosa nesse sentido, certo? Então, é de particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva, apenas se devidamente amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos. Sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados. Essa é uma citação do ministro Rogério Schietti da Cruz, que eu acabei de citar para vocês, no HC 598051 da sexta turma do STJ. Veja que a todo momento a gente vai conversando, mas eu faço essas citações porque é importante que a gente, ainda mais do ministro Rogério Schietti, que é um baita jurista, para que se fixe essa ideia e o quão importante é essas últimas decisões do STJ nesse sentido, correto? Então, continuando nesse tema, é evidentemente que as cortes superiores, principalmente o STJ, em diversos julgados recentes, acentuam quantos motivos sólidos, concretos, juridicamente possíveis que autorizam o ingresso à casa do averiguado. Nesse sentido, uma vez que o indivíduo não autorizou, e aí a gente já falou, o ingresso à sua residência, não pode o agente estatais nela adentrar, sob argumentos irrisórios e genéricos, aduzindo que a situação de flagrância sem provas que corroborem com os fatos narrados. Então, a flagrância por si só, ela não é um argumento forte, um argumento saudável juridicamente, que enseja a violabilidade do domicílio, e enseja a entrada nele por qualquer fato e argumentativa e arbitrariedade. Não basta estar somente em flagrante. É aquilo que nós já falamos, deve haver fundadas razões. Nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês? Nós estamos quase finalizando. Hoje, dia 6/7, saiu uma decisão no Conjur, também do STJ, muito importante, que é quanto a essa questão das drogas e a inviolabilidade do domicílio. Veja a tese: invasão de imóvel após policiais verem manipulação de drogas é ilegal. Então,
os agentes estatais, ainda que eles visualizem alguma manipulação de alguma substância que eles não sabem se é ou não alguma droga, não valida a entrada deles na residência. Ou seja, permanece a questão da inviolabilidade domiciliar, se esse for, obviamente, o único ponto a ser alegado. Correto? Dentre essa questão, nós temos outras questões, e com um panorama geral, e aqui lendo agora a página do Conjur, nós vemos algumas teses já afirmadas quanto à hipótese ser lícita ou ilícita para o adentro na residência dos averiguados, certo? Ou investigados, enfim. Então, o STJ, e aqui já lendo a matéria, né? O STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que a abordagem é motivada por... Aí nós temos várias hipóteses, né? Denúncia anônima, e aquilo que a gente já falei, pela fama de traficante do suspeito, do averiguado, por tráfico praticado na calçada, por atitude suspeita e nervosismo, cão farejador, perseguição a carro, após informação dada por vizinhos, fuga de ronda policial, ou de suspeito que correu do portão ao ver a viatura. Essas situações, é importante que a gente fixe que não é um motivo lícito para que se adentre a residência do averiguado, correto? Portanto, a gente vislumbra que essas questões, elas, como eu já falei, elas não são motivos lícitos para que se adentre a residência. Entretanto, nós temos motivos que podem ser considerados lícitos, para que se adentre a residência e haja, evidentemente, não uma mitigação, mas quando há hipóteses concretas de que não feriria esse direito à questão da inviolabilidade, né? Então é lícita quando há autorização do morador, e essa autorização nós já falamos deve ser clara e expressa. Quando ninguém mora no local, então o local é inabitado. Se há denúncia de disparo de arma de fogo, também é lícito na residência. Se é feita para encontrar arma usada em outro crime. E quando o agente de segurança ele sente o cheiro da substância. Às vezes a substância, a maconha, por exemplo, ela tem um forte odor. Então, quando ele sente o cheiro da substância, já é um motivo lícito para que se adentre a residência. Certo? Então, é importante aqui, para que se fixe, não basta apenas a situação flagrancial, deve haver fundadas razões, a autorização do morador deve ser clara e expressa, devendo ser gravada por audiovisual ou sonoro, e dentre outras questões, né, que a gente já falou sobre as fundadas razões, essas últimas hipóteses que podem configurar hipótese ilícita, hipótese lícita quanto ao adentro. Então, todo esse panorama tudo isso serve para resguardar o processo penal, trazer provas evidentemente concretas, não ensejando uma arbitrariedade contra algum determinado indivíduo e frisa-se, né, resguardando os direitos fundamentais, principalmente dos indivíduos. Certo? Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Certo? Até mais.